Boa tarde, amados. Finalizando um dia de trabalho, eu resolvi falar um pouquinho de ética, até mesmo por conta dos últimos acontecimentos que nós vimos hoje na TV, nos jornais, na mídia. Enfim, quem nunca disse a seguinte frase: mas que falta de ética. Eu devo ter dito isso hoje pelo menos uma meia dúzia de vezes, mas de uma maneira bem simplificada, o que vem a ser ética? Bom, ética de uma maneira simples significa o conjunto de valores que cada indivíduo tem como certo ou como errado para a sua vida. Bom, se formos pesquisar sobre ética profundamente, nós vamos ter várias vertentes. Eu escolhi algumas que, por incrível que pareça, você pode identificá-las no nosso dia a dia, até chegar na nossa ética profissional. Vejamos as que eu separei. Bom, primeiro eu separei a ética chamada ética relativista ou subjetiva. É aquela que acredita que tudo é relativo. Isso é relativo. Muito bem. É aquilo que eu tenho como certo para mim, mas que para outra pessoa é tido como errado. Esse tipo de ética é aquela que nós devemos observar todos os dias nas redes sociais, no WhatsApp. É aquela que a gente deixa às vezes de discutir um assunto porque pode ser antiético e magoar a outra pessoa, ofender a outra pessoa ou até mesmo causar uma saia justa. Essa é a ética relativista, porque aquilo que é ético para mim não é ético para você. Muito bem, é muito subjetivo. Depois eu separei aqui a ética humanista, que tem o ser humano como princípio de todas as coisas. É uma ética hedonista, ou seja, ela é baseada no prazer. Tudo aquilo que me dá prazer, tudo aquilo que é satisfatório, que traz satisfação para mim enquanto indivíduo, então é ético. Tá me dando prazer? É satisfatório para mim? Então tá ético. Não interessa o outro. Depois eu tenho aquela ética utilitarista, que baseia em tudo aquilo que também é útil e que interessa de verdade. Isso é útil? É útil para a sociedade? É aquela velha ética, né, que diz assim, que os fins justificam os meios. Não é uma ética muito correta, mas é uma ética que a gente vê diuturnamente, né, dentro da nossa sociedade e até mesmo na nossa profissão de advogados. Depois nós temos aquela ética existencialista, que é baseado naqueles filósofos ateístas, na qual o certo é você agir, é você ter uma experiência. Não me interessa se essa experiência ela é considerada ética pela sociedade ou não. Vamos dar um exemplo bem comum: uso de drogas. Uso de drogas. Para mim, aquilo que parece ser ético, usar droga, né? Para outra pessoa é completamente antiético, não combina com a sociedade. Mas o que interessa para esse tipo de ética é a sua existência enquanto indivíduo. São, então, suas experiências também enquanto indivíduo. Depois nós temos a ética naturalista, que o homem é produto da natureza. É aquela que acredita que o homem bom, acredita no homem bom e no homem mau. É aquele tipo de ética que acredita que o meio em que o homem vive é que faz o homem. Ele pode se tornar bom, né, se ele vive num meio bom, ou mal, de acordo com o ambiente que ele vive. Esse tipo de ética também nós verificamos isso diuturnamente, né, porque a gente acredita às vezes que aquelas pessoas muito bem criadas, que vêm de uma família rica, de uma sociedade diferenciada, sejam éticos. O que atualmente a gente tem visto que não é bem verdade. Não é mesmo? Muito bem. Depois eu trouxe aqui a ética cristã. E essa ética cristã eu fui praticamente, como se diz, obrigada a falar um pouquinho sobre ela, até porque eu me tornei cristã, isso não é segredo para ninguém. E os colegas então começaram a me perguntar, até mesmo lá do meu curso do Rema: e agora, advogada? Você aprendeu que não pode mentir. E advogado mente. É essa a ideia que algumas pessoas fazem dos advogados, que nós somos apenas mentirosos. E isso não é verdade. Até porque nós não aprendemos a mentir, isso nem na faculdade, né? Na faculdade não ensina ninguém a mentir, ensina sim a aplicação da lei.
Muito bem, eu sempre respondo, olha, eu não minto, eu aplico a lei na medida, né, do possível. E até mesmo perco alguns clientes por conta disso, porque eu sempre digo a verdade. Se eu acho que ele vai ser preso, se eu tenho consciência que ele vai ser preso, eu sempre digo, olha, aqui no seu caso, o senhor vai ser preso, o senhor vai responder, né, ao processo. Então eu sou muito honesta, né? Às vezes me considero até um pouco sincericida, eu costumo dizer, nessa situação. Muito bem, essa ética cristã, ela se baseia então na crença, lógico, que existe um Deus todo-poderoso. Se baseia no caráter de Deus, ou seja, que devemos amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muito bem, depois dessa ética cristã, é lógico que nós precisamos falar agora sobre a ética profissional, a ética do advogado. Nós vimos aqui que existem várias vertentes. Da mesma forma, existem vários tipos de advogados. Existem advogados que possuem ética existencialista, naturalista, humanista e por aí vai. Ética cristã também, que é o meu caso, e eu espero, né, honrar tudo isso. Mas enfim, nós temos um estatuto que, independente da forma do seu caráter, de como você foi criado, se você acredita no certo ou no errado, e o que tem diferença, você é obrigado a cumprir, que é a ética profissional, que está lá no nosso Código de Ética do Advogado, que eu vou passar então a demonstrar para os senhores o seguinte. Diz lá no Código de Ética, no título 1 da Ética do Advogado, capítulo 1, dos princípios fundamentais. No seu artigo 1º diz o seguinte: o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. O advogado, no artigo 2º diz assim: o advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Depois, no artigo 2º, nós temos o parágrafo único, que são os deveres do advogado. Aqui no nosso Código de Ética, como deveres do advogado, nós temos 13 incisos. Eu separei alguns para a gente falar. Atuar, por exemplo, inciso 2 diz: atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa fé. Lá no inciso 3º diz: velar por sua reputação pessoal e profissional. Ainda tenho, né, lá no artigo 6º do mesmo código, dizendo que é defeso, ou seja, é proibido ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má fé. Muito bem. Então, nós advogados que nos pautamos pelo nosso código de ética, que somos éticos, que procuramos então andar no caminho, trilhar o caminho correto, às vezes somos jogados na vala comum daqueles advogados que realmente não têm nenhum respeito pela ética. É lógico, senhores, que são exceções. Isso não pode ser levado como se fosse uma verdade, que todo advogado é antiético ou que todo advogado é mentiroso, porque isso realmente é uma mentira. Então, como qualquer ser humano, existe o ser humano bom, o ser humano mau, o ser humano ético e o ser humano antiético, de acordo com aquelas vertentes que nós colocamos anteriormente. Mas certo é que o advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Significa dizer o quê? Que o operador do direito, ele tem que andar com o seu cliente de forma digna, com boa fé, ele tem que tratar ele com muito carinho, né? Com ser especial com o seu cliente. Porque, na maioria das vezes, o cliente vai confiar não só a sua vida, né, a sua liberdade, mas os seus próprios bens. Então, o advogado, o operador do direito, não tem como sair desse trilho.
trilhar por outro caminho, porque isso aí não é ser advogado, é tudo menos advogado, porque o verdadeiro advogado, ele vai administrar a justiça e não tumultuar a justiça.